Será que o Crespo vai continuar no São Paulo pro ano que vem? Essa é uma dúvida sincera que eu tenho. Eu não sei. Eu vou explicar nesse vídeo o motivo, tá? Quando falam que o São Paulino não tem um dia de paz, na minha opinião, é verdade. Porque agora tem mais uma lesão no São Paulo. Ferreirinha machucado. Ferreirinha não enfrenta o Fluminense. Do jeito que é o departamento médico, departamento de preparação física, tudo no São Paulo tá uma bagunça. Eu acho muito difícil o Ferreirinha voltar ainda nesse brasileiro. Claro que não tem muito bem como saber, pode acontecer, mas do jeito que estão as coisas, eu particularmente não espero nada positivo vindo do DM, da preparação física, nada, tá? Eu sou sincero aqui, eu não espero nada, porque tá tudo errado. Esse ano é uma vergonha. E quando eu pergunto assim, por que na minha cabeça passa essa dúvida? Será que o Crespo vai ficar no São Paulo? Será que ele vai querer ficar pro ano que vem? Porque, cara, o Crespo tá demonstrando muitas vezes incômodo na coletiva, tá? Muito incômodo. Depois do jogo contra o Corinthians, ele deixa muito claro que não é azar. As questões envolvendo lesões não se tratam de azar. Longe disso. É incompetência. Ele deixa muito claro ali, tá? Ele, depois do jogo contra o Corinthians, ele, rasga a diretoria. Rasga. Ele fala ali, não acho que é azar não, tal. Agora, de novo, em relação aos desfalques, o São Paulo vai enfrentar o Fluminense sem 15 jogadores. O time que o São Paulo enfrenta o Fluminense é, cara, difícil de escrever, tá? É um time totalmente remendado, sem os principais jogadores. É um jogo que é a tendência. E é claro que o torcedor vai esperar, é um jogo diferente, uma vitória. Mas a tendência é que o São Paulo perca feio do Fluminense. O Fluminense que jogando em casa, como mandante, não perde com o Zubeldia. É um time muito difícil de ser batido lá. Então, existe um incômodo muito grande do Crespo em relação a muita coisa do São Paulo. A diretoria do São Paulo, tá? Aí fica uma sugestão, se quiserem escutar, escuta, se não quiser, moleque, tá pra... Enfim. Cara, a primeira coisa que tem que fazer, contratar jogador? Não. A primeira coisa que tem que fazer é sentar. Acabou a temporada, ou agora já. Já acabou, né? O São Paulo ainda pode pegar a Libertadores, é assunto também, mas senta numa cadeira e fala assim, cara, tá errado. O departamento médico tá errado. Preparação física tá errado. Ali tá errado. Elenco e reformula. O São Paulo necessita de uma reformulação. É totalmente necessário. Não é possível. É o único time. Mas é normal, uma temporada desgastante. Não. Fala um time no Brasil que os caras se lesionam mais que os jogadores de São Paulo. Não é normal. Não é normal. Não sei se vai ter relação também. Comissão, pode ser culpa da comissão também, certo? Não, cara. Com o Zubeldia era igual. Jogadores se lesionam, jogadores não estão à disposição, jogadores demoram para se recuperar. Muitas vezes, inclusive, eu tenho a impressão de que são tratados de forma errada. Vamos fazer um tratamento mais conservador, quando precisava fazer um tratamento mais agressivo, entre aspas. Então tem muita coisa errada no São Paulo. O Crespo está demonstrando toda a coletiva esse incômodo. O São Paulo venceu por 2-1 o Juventude, mas é um jogo que não anima. Inclusive, meu medo, tá, em relação a essa partida, é que só essa partida sirva como um parâmetro para renovar ou não com o Rigoni, que é um jogador que, na minha opinião, com o salário que ele recebe, o São Paulo tem que ir atrás de jogadores à disposição, jogadores melhores que o Rigoni, que é um cara que já tem certa idade, que não entregou nada no São Paulo até agora, além desse gol. Claro que é importante, né, para dar confiança para ele, ok. Eu espero que nesse final de ano dê mais minutagem para Luca, para o Mike, para o Paulinho, jogadores que agora vão ter que ser utilizados, e que o Luca, cara, entra muito bem mais numa partida, e eu não entendo como é um cara que não tem espaço, queria muito saber. Tinha que ter mais espaço, cara. O moleque sempre entrou bem no profissional. Aí quando foi pro Sub-20, destruiu no Sub-20. É um cara que eu quero ver mais em campo, particularmente. Eu quero ver. Então, quando eu levanto sobre essa dúvida em relação ao Crespo, porque ele tá muito incomodado em relação aos desfalques, em relação à estrutura, em relação ao que prometeram, ao que entregaram. Foi um ano que foi uma zona de São Paulo, bagunça, tá? E ano que vem me preocupa, porque o São Paulo segue devendo uma grana gigantesca e tem muito menos opção agora de jogadores da base para vender, jogadores da base para lapidar e vender no meio do ano. Vai ser um ano preocupante de São Paulo. E por incrível que pareça, o São Paulo tem chance real, tá? Grande chance de acabar esse ano numa pré-Libertadores ainda. Porque tem o G8 do Brasileiro que pode abrir em caso de título do Cruzeiro ou do Fluminense. Então, se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, deve abrir um G8 pro São Paulo, que ali tem uma concorrência com Corinthians e Bragantino agora. São Paulo, inclusive, tem jogos importantes em relação a isso, né? Mas aí tem essa concorrência com esses dois clubes. E a tendência, na minha opinião, é que até consiga manter esse G8. Mas é um ano, assim, muito abaixo de São Paulo. É uma disputa pelo G8 que já virou de São Paulo. E aí mais uma lesão, cara. Ferreirinha machucado agora. Então, assim, é de fato preocupante. Muito preocupante. Muito preocupante. Tá bom, galera? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Bom, existe a expectativa do Dineno voltar contra o Fluminense, mas também ainda não é certo. Ele tá trabalhando muito forte para que esteja pelo menos no banco de reservas, tá? A informação foi trazida pelo jornalista Alexandre Zanqueta. O Isaac pode ser uma opção na zaga, né? Que só conta agora com Alan Franco e Ferrarese, porque o Sabino tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? O Isaac pode entrar, ou o Crespo pode improvisar o Negruti ou o Luiz Gustavo na zaga. Ou até mesmo, sei lá, colocar o Nicolas como lateral esquerdo e formar ali uma linha de 4 na defesa, né? O Alisson volta de suspensão, deve se titular no time, o que também pode facilitar para que o Crespo utilize o Luiz Gustavo, que hoje tá titular no meio de campo, na zaga, né? O Yang será titular na meta São Paulina por conta da suspensão do Rafael. Na vaga do Ferreirinha tem algumas opções ali, tudo novos jogadores, tem tipo Patrick Lanza, que é ala, que é lateral, né? O Nicolas também é lateral do sub-20, tem o Luca, que é atacante, mas entrou no lugar do Ferreirinha na Vila Belmiro. Tem o Rigoni também, que pode fazer a função, né? Que já fez, inclusive, com o próprio Crespo. Enfim, vamos aguardar para ver o que o Crespo vai montar aí de esquema para esse jogo contra o Flusão. O São Paulo treina hoje e amanhã, antes de embarcar para o Rio de Janeiro na parte da tarde, tá, rapaziada? Apesar do jogo contra o Juventude, a vitória, né? A partida foi um pouco abaixo, né, rapaziada? No programa Os Donos da Bola, o Neto fez duras críticas à diretoria São Paulina, né? O comentarista falou e bateu forte na direção em relação a Lucas e Oscar, abre aspas. Quando o clube de futebol mente como mentiu o São Paulo durante quase um ano em relação às contusões de Lucas e Oscar, você não tem moral no elenco, não tem moral o treinador, o ambiente do São Paulo é horrível, fecha aspas. A dupla citada pelo Neto, né, rapaziada, não deve voltar a jogar em 2025, só na próxima temporada. Você concorda com a fala do craque Neto? Comente aqui abaixo a sua opinião. A diretoria tem moral com o elenco? Tá sem moral? Como que é? Aliás, no pós-jogo, né, um dia depois do jogo contra o Corinthians, o Neto detonou o Crespo. Olha só, São Paulo é um time morto. Estão de sacanagem com esse Crespo aí. Ah, o cara jogou sem 13 jogadores. Foi incompetente, time frouxo pra jogar bola, frouxo pra correr, pra saber a história do São Paulo, fecha aspas, disse o Neto, né? Falando em Crespo, tem que saber se ele vai permanecer pra próxima temporada, né, rapaziada? Porque as declarações recentes dele meio que deixa o futuro em aberto, meio que mostra que ele tá de saco cheio, meio que mostra que ele não confia na diretoria, e a diretoria, como é bem melindrada, só gosta de receber elogio, pode ser que faça algum esquema pra queimar o treinador. Então eu acho complicado, né? Do jeito que tá, não sei se ele vai aguentar por muito tempo na próxima temporada não, viu? E o São Paulo intensificou as negociações com o River Plate em relação a uma composição de atletas que está sendo planejada pela diretoria São Paulina. No caso, estamos falando do Galopo, permanecendo no River, Enzo Dias e Gonçalo Tapia, tá? A ideia é vender o Galopo e acertar a permanência dos dois citados anteriormente. O Rui Costa falou sobre isso na entrevista coletiva que ele deu na segunda-feira passada, salvo engano, retrasada, né? O diretor disse que a ideia é construir ali uma solução que traga benefícios esportivos, financeiros e de elenco também. E o Enzo Dias, inclusive, já cumpriu a meta estipulada no contrato para ser comprado em definitivo. São Paulo terá que pagar mais ou menos 9, 10 milhões de reais pela compra do lateral esquerdo argentino, né? Já o Tapia, ele tá emprestado pelo River ao São Paulo até junho do ano que vem ainda, né? Vai demorar um tempinho ainda, mas o São Paulo já planeja a permanência do atacante por mais alguns anos, né? Até porque ele tá recebendo sondagens e tal, então pode ser um potencial de venda. Enfim, a diretoria considera que a permanência de Tapia, por exemplo, seria uma estratégia por conta das faltas de opções, né? Seria uma solução estratégica por conta da falta de opções no ataque, principalmente se tratando de jogadores de força física e velocidade. O Galopo cumpriu a meta lá também, segundo algumas informações, né? Mas até mesmo antes disso, o River Plate já tinha interesse na permanência dele por lá. O São Paulo vê a composição ali de forma como uma forma de recuperar o investimento, digamos assim, né, rapaziada? E aí também você faz ali uma estratégia de realocar peças ali de forma inteligente no elenco, né? O River, por sua vez, quer uma segurança financeira para avançar nas negociações. O São Paulo espera a resposta do clube argentino para finalizar aí as negociações, para fechar a composição que tanto deseja, mas as conversas estão bem avançadas e deve ser fechado um acordo muito em breve, até o próximo mês. O Rui Costa mesmo disse que tá bem perto ali, até o mês que vem a gente tem uma resposta definitiva em relação a tudo isso aí, tá? E nos últimos dias a gente falou aqui pra vocês sobre Paulo Dias, né, o zagueiro que pertence ao River Plate. A informação repercutiu bastante após um portal argentino
trazer essa informação, né? E segundo o jornalista Alexander Vieira, o São Paulo negou qualquer tipo de interesse na contratação do zagueiro do River. O jornalista também afirma que o clube não quer contratar mais zagueiros no mercado da bola, não vê a posição como uma prioridade, né? Como não vê necessidade de contratar zagueiros neste momento. Mesmo a gente tendo falta de zagueiros para o jogo contra o Fluminense, mesmo já tendo jogos, por exemplo, contra o Fortaleza, que o Crespo teve que improvisar 2 jogadores na zaga, que foi o Negruti e o Luiz Gustavo, foram bem, mas improvisar nunca é uma solução, né? Enfim, na Argentina, dizem aí que o Paulo Dias não é um jogador inegociável, tá? Mas tirar ele do River Plate não seria uma tarefa fácil, muito por conta da questão financeira, porque o River não irá facilitar, né? Irá pedir um valor alto e só aceita negociar o jogador mediante a uma venda em definitivo. O São Paulo, por sua vez, afirma que em nenhum momento contatou dirigentes do River Plate pelo Paulo Dias, né? As conversas com o River especificamente em relação a Galopo, Enzo Dias e Gonçalo Tapia, tá? O clube do Morumbi entende que é normal ter o seu nome envolvido em questões de rumores ali de mercado da bola. A direção, por exemplo, vê como normal de mercado, né? Especulações, rumores, boatos, até de empresários fazer jogadinha ali de cavar, etc, valorizar o atleta, coisa que acontece, desde quando o futebol é futebol, né? Dito isso, o São Paulo não vai contratar Paulo Dias. Tudo isso a gente pode discutir, mas são posições que ele consegue dar conta. Tinha anotado um ponto importante aqui, gente, para vocês, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó. Queria falar também do Guilherme, ainda nessa questão do mercado da bola. Guilherme, jogador do Santos. O São Paulo vai ter que ser criativo, né, na próxima temporada, e o que está circulando em algumas páginas do Instagram que cobrem o São Paulo, mais precisamente me parece que saiu do blog do São Paulo, né, e algumas pessoas replicando, é que o nome do Guilherme, atacante que joga no Santos, interessa ao São Paulo vê com bons olhos, e o Crespo também gosta do jogador. E aí, vocês, o que acham desse possível reforço do São Paulo para a próxima temporada? Principalmente se o Santos for rebaixado, aí vai ter que se livrar de muitos jogadores e o Guilherme acabará ficando mais acessível, vamos dizer assim. Cara, fez um bom começo de temporada, um bom Campeonato Paulista, um dos grandes destaques, mas depois caiu bastante. Verdade que o Santos também caiu muito, e pode ser, repito, que caia literalmente para a Série B. Eu não traria o Guilherme para o São Paulo. Para mim não faz o menor sentido. Não viria tão baratinho assim, em termos de salário. E, gente, para ter mais um André Silva, mais um dos que a gente já tem, o André Silva volta de contusão no começo da temporada. Caleri volta de contusão, começo da temporada. Aí você tem um que eu acho que é muito promissor, que é o Rian Francisco. Então trazer Guilherme, cara, para ganhar mais do que o Rian Francisco e colocar o Rian Francisco de repente atrás ali, tudo bem, né? O estilo de jogo é diferente, mas você vai e coloca o Rian Francisco pro fim da fila, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é uma estratégia burra para quem tá precisando de jovens talentos e vender jogador, inclusive, né? Que é o caso do São Paulo. Então você esconde o Rian Francisco para trás de uma vitrine. Eu não traria de jeito nenhum esse jogador do Santos pro São Paulo, tá? Não traria mesmo. Alex, a gente falando, né, em relação aos pontos dessa partida, é também importante a gente... Zaga, né? Que acho que foi o Renan que levantou aqui também essa questão. A zaga do São Paulo apresenta muita instabilidade nos últimos jogos, né? Sabino tomou uma caneta do Memphis no clássico, ontem tomou um chapéu, um toque de calcanhar, quase foi humilhado de novo ali na área, não poderia ter deixado acontecer, mas não só ele, né? Personificou muito nele pelo clássico. Mas o Ferrarese tá muito mal também, gol contra, não à toa ontem, e também o Alan Franco vem de uma fase instável, né? Teve a lesão do Tolói de fora, agora tá suspenso pro jogo contra o Fluminense o Sabino, já que é a sua área, né? O quanto disso você acha que é uma questão de trabalho coletivo? O quanto disso você acha, então, que tem interferência do Crespo? E o quanto você acha que essa pressão também do fim de temporada, um ano que o São Paulo não conseguiu carregar daquela forma, tantos erros individuais em tantas partidas consecutivas, Alex? Na verdade, assim, final de temporada eu não acredito, né? Até porque o São Paulo não é de hoje que ele vem tendo falhas no setor defensivo. Eu acho que depende muito daquilo o porquê dos 3 zagueiros. É isso que a gente precisa entender. Se os 3 zagueiros é para que a equipe se torne ofensiva, com 2 alas, né, chegando com 5, 6 jogadores na área, ou se é para dar, na verdade, aí uma base sólida para o setor defensivo.
não é tão simples jogar com 3 zagueiros. É preciso ter um entendimento desses 3 zagueiros no setor defensivo. A respeito do jogo do Corinthians, o Rafael Tolói, é algo que eu, na verdade, quando a gente está conversando aqui com os amigos de futebol, tá aí o Renan, cara, eu fiquei revoltado, porque o momento de você ganhar a posição, o momento de você impor e dizer por que você está no São Paulo, diante de um clássico, você pede para sair. O que aconteceu eu não sei, mas eu acredito que era um momento ali que ele deveria ter permanecido. Se tivesse que jogar com uma perna, jogaria com uma perna pela experiência que ele tem. E o momento que ele pede para sair e entra um outro zagueiro frio, né, aconteceu, na verdade, aquilo que aconteceu. Então, eu fiquei revoltado quando ele, na verdade, pediu para sair de um jogo tão grande como esse. Né? E o Renan frisou muito bem. Hoje o futebol fala-se muito desse contexto do glossário do futebol de bola coberta e bola descoberta. A defesa do São Paulo parece que não entendeu ainda o que é bola descoberta e o que é bola coberta. Então, eu acho assim, o posicionamento do jogador que está com a bola já está na cara que ele vai lançar ou que ele vai fazer um passe longo. Se a bola está muito próxima do pé dele, né, eu acredito que ele não vai conseguir achar ali um lançamento. Né? Então, eu acho que a defesa do São Paulo, como o Renan frisou e frisou muito bem, ela marca muito a bola. Né? E isso tem, na verdade, prejudicado aí o setor defensivo. Eu acredito que o São Paulo, no ano que vem, ele precisa contratar. Isso é fato, né, para o setor defensivo. O drible que o Memphis deu, eu acredito que hoje está todo mundo falando do drible que ele deu. Eu acho que foi muito mais por conta do Sabino do que propriamente qualidade dele, porque o Sabino está de costa, né, e ali já tinha que, na verdade, chegar jantando. O Ferrarese são erros primários que não vêm de hoje. Diante da LDU, ele dá um passe por dentro que custou a classificação lá no Equador, e isso é um beabá do futebol, você não cruza o passe por dentro. Ele não me inspira confiança também, né? Então, assim, diante do Fluminense, no próximo jogo, eu acho muito difícil, muito por conta dessa oscilação do setor defensivo e pelas falhas que o setor defensivo vem, na verdade, cometendo. Talvez algumas falhas de ontem, talvez se já fosse contra o Fluminense, talvez não teria sido perdoado. Né? Então, eu acredito que, pelo contexto de temporada, já de final do ano, não tem como mais se trabalhar. Né? Mas eu acho que os 3 zagueiros não deu liga no São Paulo. E você acha, Alex, só para complementar em cima disso, você acha que esse não deu liga, ele vai por conta do esquema em si, pela falta de proteção, ou das peças individualmente? A gente falando dos erros individuais. Eu falo das peças, eu acho assim, 3 zagueiros, você tem que ter os 3 de qualidade para você tem que ter o líbero que sabe jogar como líbero, e os 2 zagueiros que jogam aberto, eles têm que romper uma linha. Eu não vejo qualidade no passe, né? Então, assim, eu não vejo uma qualidade no passe rompendo linha, um passe por dentro. Toda hora que chega, pro ala, o ala retorna, pro líbero, aí joga pro outro ala e a bola retorna, entendeu? Então, assim, você precisa ter os 2 zagueiros que jogam aberto como construtor, principalmente no futebol de hoje, que as linhas são muito próximas, né? E o São Paulo não tem isso. Né? O São Paulo joga muito no contexto de lado, não joga muito vertical. No entanto, que no jogo de ontem, o São Paulo foi vertical quando entrou o Marcos Antônio, porque até então estava aquele jogo cansativo de uma lateral para outra. Quando o Marcos Antônio entra, ele começa a fazer essa ligação vertical, que eu acho que um zagueiro hoje tem total condições de fazer, até porque o futebol evoluiu e mudou muito. Hoje o zagueiro tem que ser construtor, o goleiro tem que ser construtor. É isso, perfeito. O time com 3 zagueiros não pode entregar tanto gol besta como entrega o São Paulo, né? Isso é verdade. O São Paulo tem muitos erros individuais ali que a gente tem que pontuar. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Giovanni, Renan, meu parceiro. É um prazer muito grande poder estar participando, né, desse programa. Na verdade, o São Paulo venceu, né, que era aquilo que todos nós esperávamos, né, porém não foi um jogo que encantou. Embora a gente entenda também a parte tática espelhada do jogo, né, o Carpini também com 3-5-2, aí se torna um jogo truncado, né, um jogo amarrado, mas o São Paulo ele aproveitou a oportunidade que teve. Acredito eu que, se fosse falar do merecimento da criação do primeiro tempo, eu acho que o Juventude teve uma chance clara
de gol logo no início. Talvez se ali se concretizasse em gol, talvez o jogo teria se desenhado de uma outra forma. Mas, diante das circunstâncias, daquilo que o elenco, né, vem enfrentando com lesões, eu acredito que o mais importante foi, na verdade, os 3 pontos. Muito importante, muito importante. Renan, muito bom dia para você também. Queria que você falasse um pouco a sua visão do jogo, o que você enxergou dessa vitória do São Paulo contra o Juventude. Importante para a tabela, né, Renan? A gente comentava que, de repente a Sul-Americana é um puta ano melancólico começar jogando Sul-Americana. Não que a pré-Libertadores seja o objetivo mais central, mas é importante estar na Copa Libertadores. Queria um pouco da sua opinião também, você que esteve comentando conosco ontem. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Chacon. Bom dia, Pirula. Seja muito bem-vindo à Arquibancada Tricolor. Aqui um canal espetacular. Você será sempre muito bem-vindo aqui. Será muito feliz com a gente. Bom, vamos lá. A respeito do jogo. Primeiro que, para as pretensões do São Paulo, era obrigação ganhar. Era obrigação fazer os 3 pontos se ainda tivesse o objetivo. O Chacon, ele usa um termo espetacular, né? A classificação culposa, né? Quando não há intenção de se classificar. E o jogo do São Paulo ontem foi um pouco disso, né? Porque o São Paulo até inicia com uma postura boa, na minha visão, uma postura legal, de imposição. O Pirula lembrou uma coisa muito legal, muito importante, que ainda quando estava 0-0, a chance clara de gol foi do Juventude. Foi do Juventude, com o meio de campo aberto, a defesa saindo, e muitas vezes, falar de zaga aqui hoje é até preocupante, né? Porque a gente pode correr o risco de falar merda. Mas, quando o cara tá com a bola dominada, de frente pro gol, se você dá o bote no cara, essa é a minha visão, você abre espaço para a movimentação dos jogadores nas costas. E foi de fato o que aconteceu. O Sabino e o Alan Franco, eles adiantam, e o menino, acho que foi o Giovani, acha o passe pro Talhari. Que daí ele acaba que erra o gol. Mas, enfim, são detalhes que a gente percebe no jogo. Mas o São Paulo fez, na minha visão, até um primeiro tempo ok. Um primeiro tempo que poderia ter saído até mais gols. O Luciano teve 2 oportunidades, uma ele chapou para fora, a outra ele dominou, retardou, e os caras chegaram travando, né? E o Luiz Gustavo também. Sempre, a maior parte das vezes, com o Ferreirinha. O Ferreirinha abriu uma opção ali, abriu entre aspas, né? Vamos ver se ele vai estar à disposição a partir de agora, né? Que ele saiu aí sentindo a coxa esquerda posterior no intervalo. Mas ele abriu uma opção aí fantástica, né? Pro Crespo, ali como ala. E sempre foi uma dúvida nossa quando o Crespo chegou, né? Aonde que o Ferreirinha, a gente achando, né? Prevendo que ele jogaria no 3-5-2, onde o Ferreirinha se encaixaria no sistema do Crespo? Ali no um dos 2 atacantes, eu vejo o Ferreirinha com uma característica clara de jogador de lado, de extremo. Como não tem extremo nessa estrutura tática, de ala. E ele tem tido um comprometimento tático espetacular na fase defensiva também. Então ele pode sim ser utilizado ali, né? E depois ele coloca o Luca, que também entra bem no que a gente espera dele e também teve o comprometimento. É claro, tem que ser muito conversado, muito trabalhado, mas também entrou bem, acho que deu uma resposta boa. No segundo tempo, quando o Carpini faz 2 alterações, e o Pirula lembrou um detalhe importante também, o Carpini não costuma jogar com 3 zagueiros. Ele normalmente as 2 linhas de 4, tá, o 4-2-3-1. Esse lance aí que eu falei, esse lance. Os zagueiros todos saíram, baixa a linha, faz uma linha na frente da área ali, não dá oportunidade pro cara. Deixa o zagueiro se bater com o cara que tá com a bola. Os 2 foram no cara, abriu o buraco para ele fazer abriu espaço para ele fazer a assistência. Mas enfim, o Carpini espelhou o time do São Paulo e quando ele faz a alteração no segundo tempo, colocando o Enio e trazendo o Mandaca um pouco para o meio, mais para o meio, porque o Mandaca estava onde estava o Enio. O Juventude se impôs muito mais em cima do São Paulo, na minha opinião, trazendo muito mais problemas, sendo um time muito mais organizado do que o São Paulo no segundo tempo. O São Paulo só melhora a partir do momento que, certo, Gabriel? A gente falava. Infelizmente, não sei se ele está na melhor da condição física, mas tem que colocar o Marcos Antônio para voltar a controlar o jogo. Foi nesse momento que o São Paulo passa a ter um pouco mais da posse de bola, um pouco mais do controle do jogo, porque estava sofrendo. Até ali estava sofrendo bastante com o time do Juventude. A gente consegue fazer o segundo gol e depois o Ferrarese faz o gol contra, um gesto técnico
completamente equivocado, estava de costa, abraçado no cara, né, no Matheus Babi lá, abraçado no cara, de costa para a bola. Quando a bola vem, ele com o corpo torto, né, virado para o próprio gol, ele não consegue ter o gesto técnico ideal e acaba fazendo o gol contra. Mais uma vez, o São Paulo caminha a passos de tartaruga rumo à classificação culposa, certo, Chacon? E, cara, era o que precisava. Um detalhe que eu não vou, para finalizar, que eu não vou deixar de falar. O nosso capitão, que eu adoro ele como goleiro, e é o nosso capitão já há algum tempo, ele tem que ter o mínimo de sensibilidade, tranquilidade e maturidade para pensar, pô, faltam 3 jogos. Desses 3, o mais difícil, o mais importante é o próximo. Eu não posso ficar suspenso nesse jogo. Certo? E daí não importa se o juiz é muito rigoroso, se ele tá certo, se ele tá errado. Ele tem que ter essa sensibilidade. O cara que tá pendurado, chega para o Alan Franco, chega para outro que não tá pendurado, fala, dá uma rasga, pressiona o juiz. Mas ele não poderia. Naquele momento, no finalzinho do jogo, toma o cartão amarelo e tá suspenso. E nada contra o goleiro que vai entrar, nada contra o Yang. É detalhe de ritmo de jogo, né? Para um jogo contra o Fluminense, que tá bem jogando em casa. Só esse detalhe que não podia deixar passar, né?